Olá, estamos ao vivo aqui agora no Método Fluir. Nós vamos começar uma live e nós vamos falar sobre aquelas questões que a gente repete na família, problemas que são repetidos, assim, que destroem, né, as questões familiares. Nós vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Eu, Lívia Faria, juntamente com o Luiz. Isso. Isso, o Luiz está entrando. Aí, deu certo. Estamos aqui, né, meu bem? Ótimo. Então, estou falando aqui que nós vamos falar sobre a família, sobre o sistema familiar, como existem repetições que ferem as pessoas, que ferem as famílias e que vêm de geração em geração, né? Legal, gente, começar, e é muito bom, meu bem, porque nós estamos fazendo agora uma abordagem bíblica, né? Nós queremos trazer uma visão bem interessante sobre a teoria sistêmica e a palavra de Deus, né? Porque nós defendemos de maneira absolutamente clara que Deus ele é totalmente sistêmico, que Deus ele tem prazer e que as leis sistêmicas, na verdade, elas são fruto de uma criação divina. Ele é que nos impôs isso e nós precisamos ter essa visão, essa percepção para que a gente possa ter cura, ter transformação. Então, nós somos chamados a viver uma nova realidade a partir da palavra de Deus e a partir desses princípios que a palavra nos ensina. Isso. Você falou aí sobre sistema, né? Sobre o sistema. Acho que era bom a gente até explicar um pouquinho o que é isso, né? Ser sistêmico. É legal, porque as pessoas... a gente precisa descomplicar as coisas, né? Todos nós pertencemos a um sistema. Todos nós pertencemos à nossa família. E a nossa família é o nosso primeiro sistema. Isso aí é algo absolutamente divino. Deus nos fez vir à vida, Deus nos fez nascer, Deus nos deu características que vêm dos nossos antepassados. Então, a primeira coisa que é interessante, né, nessa visão sistêmica é a gente ter um olhar muito cuidadoso sobre essa realidade. Ou seja, eu sou criado dentro de uma família, eu fui gerado dentro dessa família. Então, eu pertenço a ela. E as minhas características, tudo que... as forças que agem sobre mim, na verdade, elas são derivadas de todo essa organização que houve antes de mim. E mais do que isso, é importante nós entendermos que nós somos o elo de uma corrente, que a vida passa por nós e que nós vivemos dentro de uma corrida de bastão. A vida é uma espécie de uma corrida de bastão. Então, ser sistêmico primeiro é entender que a minha origem é muito importante e que a solução dos meus problemas está justamente na correta maneira de eu encarar essa realidade minha de uma origem que vem de muitos que existiram antes de mim. Quer falar mais alguma coisa? Luiz, eu gosto quando você traz essa questão da corrida de bastão, né? Quer dizer, alguém veio antes com um bastão na mão, correndo, né, a história da vida, e chega até você, você pega o bastão e continua, né? E não é que você vai ficar parado ali. E o que está acontecendo muitas vezes nas nossas vidas é que a gente fica parado num problema, a gente não sai, a gente não consegue pegar o bastão e seguir em frente. A gente pega no bastão, na mão da pessoa e fica ali, né? Vivendo ali, não consegue sair daqueles problemas, daquele estado emocional. Na verdade, a gente pega o bastão e para de correr e fica perguntando para quem veio antes de nós, mas por que você fez desse jeito? Então, a vida... Por que você demorou a chegar? Né? Por que você não tratou... Por que você não deu bastão diferente?
né? A gente sempre acha assim, ah, meu bisavô não passou direito para o meu avô, ah, minha mãe não foi amada pelo meu avô. Então, assim, a gente está cobrando daqueles que vieram antes que eles não conseguiram passar o bastão. E aí a gente não consegue passar o bastão, porque a gente fica ali avaliando, olhando, e a gente não consegue seguir em frente. Isso que a gente chama de repetir o padrão, né? Você continua na mesma história ali. É fantástico, meu bem, a gente perceber que a nossa tendência, por causa da nossa vaidade, é a gente ficar cobrando daqueles que vieram antes de nós, coisas que nós achamos que eles fizeram errado, e mais ainda, nós achamos que nós faríamos melhor do que eles. Uhum. E quando você passa a pensar dessa forma, você, na verdade, perde completamente o seu fundamento, porque a cada geração os contextos são absolutamente diferentes, as realidades, as forças que interferem nas decisões. Então, é muito importante que nós tenhamos a humildade. Isso é ser humilde, isso é entender, isso, na verdade, é algo que Deus trouxe para nós. Eu não consigo conceber essa questão sistêmica sem uma grande e profunda interferência divina. Porque o prazer de Deus não é que nós fiquemos olhando para trás e perguntando o porquê. O prazer de Deus é que nós tenhamos gratidão, porque quem escolheu os nossos pais, os nossos avós, a forma como a vida irrompeu, me trazendo, é algo absolutamente fantástico. E eu preciso olhar para frente. Então, na corrida de bastão, como o próprio nome diz, é uma corrida. E você não vai parar o corredor para perguntar sobre o que aconteceu antes. Luiz, mas às vezes a gente para, né, com um bastão na mão por algumas questões. Uma das questões é assim, eu quero me sentir pertencente a essa corrida. Então, eu paro aqui e eu fico ali ligado à minha família, fazendo as mesmas coisas que eles, e às vezes não são coisas boas. Por exemplo, alguém que não consegue prosperar emocionalmente no relacionamento, né? Tipo, a minha mãe ficou sempre sozinha, e aí, de alguma forma, para eu pertencer àquele sistema, eu pego naquele bastão e eu quero também, aí eu não consigo, às vezes, me casar, ou então eu arrumo pessoas que nunca vão ficar perto de mim, né? Eu procuro estar com relacionamentos que vão me fazer viver o que a minha mãe viveu, né? Mesmo que seja de forma negativa, mas com isso eu estou mostrando, eu pertenço, eu sou igual esse sistema. Só que isso não é saudável, né? A gente fica parado ali, a gente não consegue valorizar que a dor que os nossos pais viveram, né, nas gerações deles, ali no tempo deles, aquilo nos trouxe o quê? Era habilidade, capacidade para a gente poder continuar em frente. Então, uma das coisas é eu quero pertencer à minha família, então invisível, isso é invisível, a gente não faz por escolha visível, né? Consciente. A gente não faz por escolha consciente, a gente faz porque, assim, algumas pessoas falam, então é maldição hereditária, né? Na verdade, eu tentando pertencer àquele sistema, eu faço as mesmas coisas. Às vezes eu tenho as mesmas dificuldades, ou então até dificuldades diferentes, mas que vai me fazer pertencer, ser, como eu falei, né? Ser sozinho. Como minha mãe. É legal, então, que a gente comece a abordar, então, as leis sistêmicas que vão nos explicar, em grande medida, situações como essa, né? A primeira coisa que eu preciso entender é que o amor dos meus pais por mim tem que ser algo que me torna completo, repleto, transbordante. Ah, Luiz Antônio, você não sabe o que eu vivi. Eu fui maltratado, fui abusado, fui espancado. Quando nós tivemos os nossos pais, o nosso papel é enxergar que o que eles nos deram efetivamente é suficiente para que eu siga adiante. Esse é o primeiro ponto. E isso é o que Deus se agrada de nós verdadeiramente. É porque quando a gente começa a entender que eu cheguei até aqui, olha, eu estou aqui e eu, independentemente de percalços e problemas que eu tive, eu consegui chegar até aqui. Isso é um fator extremamente importante. Então, eu tenho que olhar para trás, eu tenho que enxergar o amor dos meus pais por mim. Isso tem que ser algo que me
toma, que me toca. Isso é a herança que me faz ter força para romper com aquelas repetições que até então eu não consigo. É como você falou muito bem, o primeiro princípio que nós temos é o pertencimento, né, meu amor? Então, muitas vezes nós estamos parados na nossa vida, não querendo seguir adiante, só que isso é algo inconsciente, porque a gente não enxerga o amor do nosso pai por nós, da nossa mãe por nós, e a gente fica parado para fazer com que eles sejam maiores do que nós. A gente, às vezes, tem uma história de pais que não prosperaram em algumas áreas, aí nós falamos assim, opa, beleza, então eu também não posso prosperar, porque já pensou se eu prosperar, minha mãe vai achar ruim. Então, quando eu acho que minha mãe vai achar ruim que eu não prospere, que eu prospere, na verdade, eu não estou vendo o amor da minha mãe por mim, eu não estou vendo o amor dos meus pais por mim. Isso é algo tão Luiz, forte. ou eu queria que eles me amassem diferente, porque às vezes a gente até... não, eu sei que meu pai me ama, eu sei que a minha mãe me ama, mas tinha que ser diferente. Né? E aí eu tento fazer diferente, né? Eu tento mostrar para eles, não é assim que tinha que fazer, tem que fazer dessa outra forma. Né? Aí o que acontece? Eu não consigo receber, aqui que a gente falou da corrida do bastão, eu não consigo receber, né, o bastão para eu continuar. E eu fico ali olhando só para os meus pais, né, olhando ali para o jeito que eles... O que é olhar para os meus pais? É olhar assim, eles estão fazendo tudo errado, estão fazendo tudo... Então eu não consigo mudar em mim a forma, né, de olhar para eles. Quer dizer, meus pais me amam, não sei se me amam ou não me amam, como você falou, eu não consigo ver o amor dos meus pais. Eu tenho que entender assim, se eu estou aqui, né, viva aqui, é porque existiu em algum momento, né, a vida que chegou até mim. E isso é o amor. Né? Como você colocou, Deus, ele escolheu os nossos pais daquele jeito. Porque quando a gente fala, não aceita esses pais, a gente está querendo ser maior até do que Deus, né? Não, Deus escolheu errado. Eu que tinha que ser os pais dos meus pais, porque eles estão fazendo tudo errado, né? Deus Então, errou a ordem. tipo assim, Deus fez diferente, mudou a ordem aí, né? Então, assim, a gente repete, o nosso tema hoje é por que nós repetimos, né, as histórias dos nossos pais. Então, uma das coisas que a gente repete é para sentir que pertence a eles, ou seja, sentir... Já que eu não estou vendo o amor deles por mim, eu vou ficar aqui fazendo a mesma coisa porque eu vou lembrar dos meus pais. Isso não é nada, né? Assim, é como se eu estivesse fazendo um mal para mim sem perceber. A gente fala que a gente fica de consciência pesada, né, meu bem? Isso é tão interessante, porque quando eu penso, esses dias, né, nós tivemos no nosso workshop uma coisa tão interessante, uma menina falando, né, que ela queria prosperar e que os irmãos dela não prosperavam. E que ela se sentia de consciência pesada porque ela estava prosperando. Olha só que coisa interessante. Então, ela estava se sentindo como alguém que trai a sua família, que trai. Então, a gente tem que olhar, peraí, vem cá, os meus pais, o que eles queriam de mim? Os meus pais queriam o quê? Queriam que eu prosperasse. Então, essa questão de enxergar o amor dos meus pais por mim é uma chave tão poderosa que a gente precisa realmente respirar fundo, fechar os olhos e perceber. Meu amor, essa palavra percepção, ela tem tido para mim assim uma coisa que é muito forte, porque a percepção, ela me faz não interpretar, não julgar, mas me faz sentir aquilo que eu preciso para que eu possa romper. A minha luta, isso é para todos nós, né, meu bem? Quando a gente fala para as pessoas, vamos romper, nós também lutamos a cada dia para a gente romper aquilo que nos segura, aquilo que nos impede. Então, todos nós vivemos essa realidade. Isso é muito importante que as pessoas saibam, que as pessoas vejam. Isso é uma guerra que todos nós enfrentamos. Nós, que eu falo, é todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém. O que nós vamos aprendendo e sendo alguém que tem sensibilidade a essas realidades, a gente vai tendo conhecimento. Conhecer a verdade nos liberta, não é verdade? Uhum, exatamente. Isso que nós estamos trazendo, o conhecimento das leis do amor. O que é a leis do amor? É aquelas leis que nos fazem relacionar com as pessoas
da nossa família, do nosso sistema, vendo o amor. Eu preciso, né, como você falou, eu preciso de perceber o amor. E Deus, ele se alegra tanto com isso que a gente falou que a gente ia trazer alguma referência bíblica, né? E uma das coisas que a gente viu aqui em Salmos 132, no